Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual hora que você está vendo esse vídeo, mas bom dia, boa tarde, boa noite para você, tá bom? Quero falar um pouco rapidamente, resumidamente, porque o assunto é muito extenso e eu acho que quanto mais falarmos sobre ele, mais terá coisas para se conversar. É sobre as evoluções tecnológicas. Na foto aí do vídeo, quando você for contemplar, provavelmente eu devo ter colocado dois indivíduos, um homem e uma máquina, um robô, por assim dizer, disputando uma queda de braço. E esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim: Rogério, você viu o carro que não tem volante? Eu falei: olha, não vi, mas eu acho que faz parte daquele combo de intenções de fazer o carro autônomo, né? Ele falou: exato. E sobre isso nós começamos a discorrer sobre o assunto. E uma das coisas que ele entendia era que justamente algumas atividades deixariam de existir daqui a algum tempo. E neste caso, como eu trabalho como motorista, por assim dizer, eu creio que eu estava sendo citado de maneira indireta. Eu acho que você compreende também a mesma dinâmica. Só que eu tenho uma pequena observação a colocar em questão. Eu não acho que é o serviço de motorista e nem algumas das atividades meio. Na verdade, todas as atividades, inclusive aquelas de mais alto, vamos dizer assim, de mais alta qualificação acadêmica. Você fala assim, mas por quê? Horas. Analisa o seguinte: a inteligência artificial hoje está com um em torno de 200% de QI, caso fôssemos usar o padrão de medição que é utilizado para o ser humano. Tudo bem? 200%. Ou 200, 200, acho que é 200 pontos de QI, alguma coisa assim, tá bom? Se não for, depois dá uma pesquisada aí, dá uma googada, que você vai ser melhor, vai entender melhor. Porque a questão não é essa. Então vai vendo. E o cara que é médico? Também. Sabe por quê? Porque uma inteligência artificial, caso ela seja acoplada a um robô, este robô ele vai ter movimentos mais precisos, tá certo? E ele vai ter no banco de dados dele uma gama de procedimento que muitos médicos, e aí você pega de profissional para profissional, muitas das vezes não tem ou não querem utilizar. Então assim, é só motores de aplicativo? Não. É só o cara que trabalha como pedreiro na construção? Também não. Por que não? Porque mesmo na parte da construção civil, você já tem maquinário que faz coisas assim absurdas em relação a sentar bloco, parte de chapisco, ou seja, várias questões, tudo bem? O ponto que eu estou dizendo é que toda e qualquer atividade ela não vai mais carecer da mão de obra caso o indivíduo ele entenda que ele pode comprar um robô com essa inteligência artificial. E isso é um problema? Para algumas pessoas vai ser. Aí você fala assim, mas como assim para algumas pessoas, se você é um motorista e teoricamente você seria tirado assim rapidamente? Então, porque na verdade eu tenho um entendimento de toda e qualquer atividade, ela é substituível, o indivíduo que a faz. Por quê? Ora, eu vou usar um exemplo prático e idiota. O Pelé tá vivo? Não, ele já morreu. O Pelé ele parou de jogar e morreu muitos anos depois. Outros indivíduos surgiram. Você deixou de ver futebol? Mas eu não vejo futebol. Tudo bem, coloca qualquer outra porcaria, coloca qualquer outra coisa. A maior parte das atividades que são exercidas, outras pessoas entraram no lugar. Tem pessoas que não fazem nem noção da história. Então, qual que é o grande problema? O grande problema, na minha concepção, é você morrer na véspera que nem Peru, tá certo? Você ficar extremamente alarmado por causa dessa evolução, porque isso já é algo de interesse de muitas pessoas. Qual? Não ficar esperando certas situações, certas pessoas,
existe muitas questões de teoria da conspiração em relação a algumas coisas? Existe, cara. Só que o grande problema é que mesmo nessa questão de teoria de conspiração, tem coisas que nós temos visto cada dia mais aí implementado e sendo praticado. Então, provavelmente a questão da reprodução humana mesmo, que é a questão de ter filhos, isso já está caindo. Já vista você perceba no seu dia a dia o que a gente chama de os pai pet. Os pai pet são pessoas que estão abdicando aí de ter ou ser pai ou ter filhos, porque eles estão focando em suas carreiras. Ele está errado? Claro que não. Só tem que fazer o que ela bem entendeu. Não é esse o ponto. O ponto é que uma das formas de realocar pessoas e arrumar formas de ter as mesmas coisas que tem hoje ou mais em termos de manuseio seriam ou será as máquinas, será os robôs. É para isso que caminham as coisas. Então, eu conversando com essa pessoa, eu falei assim, olha, só que eu acho que não é simplesmente, por exemplo, as atividades meio, é qualquer atividade. Por quê? Porque uma inteligência artificial, ela tem acesso a um banco de dados de algo que já foi criado por seres humanos anteriormente, supostamente falando, e ele faz uso, ele tem acesso a tudo isso de maneira instantânea a nível global. Então, por exemplo, você procura um ótimo médico. Quem é o melhor médico do mundo hoje? Onde que ele está alocado? Está aqui no Brasil? Provavelmente não. Então, o indivíduo ele vai ter o indivíduo, melhor dizendo, a inteligência artificial, ela tem a melhor informação, o melhor método disposto para ela executar o que tem que ser executado em qualquer lugar do globo. Aí eu te pergunto, a pessoa que está lá na África e ela quer se consultar ou fazer uma cirurgia com o médico que está lá, seja nos Estados Unidos, ela vai poder fazer isso sem sair da África? Isso é ruim ou é bom? Olha, eu acho que é péssimo, cara, porque nós estamos ferrados. Nós vamos ter que viver numa sociedade paralela, na minha concepção. Sabe, hoje o que nós temos como marginalidade, coisas do gênero, eu acho que vai ocorrer a mesma situação. Vai haver a questão de uma sociedade paralela, da qual ela vai precisar plantar, colher, como os neandertais, homem das cavernas e coisa do tipo. É isso que eu estou achando que vai acontecer. Provavelmente eu serei um desses marginalizados, não sei você. Até porque aqueles que vão participar deste governo da parte das máquinas, se é que eu poderia dizer isto, eu não sei o que ele vai fazer, porque ele teria que ser um Elon Musk da vida. E quantos são Elon Musk, Jeff Bezos e coisas e tal? Bem pouco, né? Bem pouco mesmo. Então, pessoal, olha, eu acho bom ir colocando as barbas de molho. Um abraço, até o próximo vídeo.